Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o melhor contador de histórias do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, tudo bem, né? Daqui a pouco você vai me chamar de Forrest Gump aí. É o nosso Forrest do futebol. Não, o futebol é assim, todo mundo tem história para contar, né? Basta a gente se dispor, né? Vamos contar. Você deve ter muita história para contar. Algumas. Você precisa contar as suas histórias Algumas. também, né? Vivida com o nosso grande Oswaldo Alvarez. E hoje eu vou falar de torcedores, né? Essa convivência, né? Esse espírito de torcedor gente, é tão diferente, né, da realidade do futebol. É uma outra atmosfera. É uma outra atmosfera, né? E é isso. O torcedor, ele vive em outro mundo, né? Não adianta. O mundo do torcedor não é do treinador, não é do jogador, muito menos do dirigente, né? Que são as pessoas que tocam o clube. O torcedor, ele é apaixonado, né? Só ele isso. Transcende, né? Ele transcende. É de outra categoria. Ele transcende. Quem tem uma paixão por um clube, assim, uma paixão até, vamos dizer, avassaladora, né? Ele sabe o que é isso, né? E vou te falar, Carol, tem hora que por exemplo, você tem seu time, cada um de nós tem um time, né? Às vezes você torce para um time que você não deseja que o seu filho, o seu neto seja daquele time. De outro, né? Hoje, por exemplo, com todo respeito, né? Mas hoje, por exemplo, hoje está difícil ser corintiano, né? Tá. Mas ainda assim tem uns pregadores do Corinthians que conseguem convencer as criancinhas. Consegue, é uma dinastia, né? Dificilmente o filho do corintiano vai torcer para o Palmeiras, para o São Paulo, vai continuar sendo corintiano. Mas eu imagino, por exemplo, o corintiano não deve estar dormindo. Não. É porque o time joga e está sempre ali na zona do rebaixamento. Sei lá o que vai acontecer com o Corinthians. E está jogando bem. Mas eu fico imaginando a angústia do torcedor, né? Cara, com certeza. gente, estraga a semana, estraga o dia, estraga tudo, o humor. A convivência com a família. É um problema com os amigos, é um problema sério. Imagine aqui em Campinas os torcedores dos dois times, né? Do Guarani e da Ponte Preta. Meu Deus do céu. Eles não querem que o filho mesmo fale, não vai torcer para o Guarani, dá um jeito, né? Imagina o Doni, como é que o Doni deve estar, né? Sabendo que o ano que vem ele está muito propenso a mudar de divisão, né? A ver jogo mais longe, né? Jogo mais longe, com menos qualidade. A Série B já não é de tanta qualidade, vai ver com menos qualidade ainda. Imagina o torcedor da Ponte Preta, que também está na mesma angústia, né? Então, esse é o torcedor, é o espírito do torcedor. Então, o episódio de hoje, né, a historinha de hoje, ela vai retratar uma relação de um rival com uma torcedora, né? Uma torcedora de um time que ela vai contracenar com um dirigente do clube rival. Eu estou falando assim, que os personagens de hoje são a Conceição, né? Foi torcedora símbolo da Ponte Preta. Que, né? Você conheceu a Conceição? Conheci. Ela gostava do seu pai. Ela gostava muito do meu pai. Vadão, eu falava Vadão. Meu querido. Ela era sensacional, toda daquele jeito dela, despachado, né? Sim. E o outro é o Betuzini, menina. Então nós vamos ver o que vai dar dessa mistura. Dessa misturinha. Aí. É verdade. Mas acontecia muita coisa curiosa com a Conceição. Claro que a devoção dela pela Ponte Preta era descomunal, né? Um negócio maluco. Ela ia todo dia no estádio da Ponte, né? Sim. Chegava nos jogos onde a Ponte ia jogar, então, ela ficava esperando o ônibus, né? E ela falava assim que ela abençoava os meninos. Já fui ver os meus meninos, já chegaram, dava um beijo em um por um. Ela era ia no vestiário antes, uma né? Querida, né? Ela era muito ela legal. Entrava no vestiário, é isso. Nossa, Conceição fervia, não era fácil. E ela era assim muito conhecida, né? Em Campinas, ia para lá, ia para cá. E tem aquela rivalidade mesmo, né, entre Guarani e Ponte Preta, mas ela tinha algumas amizades com pessoas do Guarani, às vezes alguns torcedores, dirigentes,
Por exemplo, a Conceição ela tinha uma amizade, né? Pouca gente sabe. Na época, teve aquela boom das torcidas organizadas e o Guarani ele fundou aquela Guerreiros da Tribo, né? Que é uma torcida que até hoje está vigorosa. Sim. E um cara que era forte na Guerreiros, eu não sei se ele ajudou a fundar, mas ele trabalhou muito por essa torcida, foi o Tadeu, que se afastou assim do futebol. Hoje ele está em Louveira. Eu acabei tendo essa notícia que ele está lá em Louveira, trabalhando lá, acho que na prefeitura também, mexendo com esporte. E ele era fanático pelo Guarani e tal. E ela se dava bem com o Tadeu, a Conceição. Era muito comum. Ela era também muito respeitada, né? Isso, Apesar de fanática, ela era uma figura muito carismática. Folclórica, né? Folclórica. Fazia parte do folclore da cidade, Exato. né? Andava pela cidade, para lá e para cá. E às vezes ela não era assim, não era todo lugar. A Donana não, porque depois tem um episódio que eu vou contar mais para frente da Donana, que era uma torcedora assim, antes da Conceição. A Donana, onde ela fosse, ela estava de Ponte Preta. Camisa branca, preta, mas enfim, ela estava de Ponte Preta, unha pintada. A Conceição não, a Conceição ela andava muito apaisando, mas de vez em quando ela punha lá uma camisa da Ponte, andava para lá e para cá. Mas não tinha problema mesmo. O pessoal xingava, ei, Conceição! Ela já falava, né? Mas às vezes acho que era até de propósito para ver a reação dela. Ela né? era desbocada. Você queria ouvir um palavrão. Era né? só dar uma cutucadinha ali. Você queria ouvir um palavrão, era com ela mesmo. Tem um episódio que eu até escrevi uma crônica dele. Não apareceu, mas eu vou só dar uma ilustrada aqui, só para dar uma ideia, né, para quem não conheceu, porque nós estamos falando para muitos que não conheceram a Conceição. Sim, com certeza. Não é mesmo? Teve um jogo, o primeiro jogo da final, em 1977, lá no Morumbi, Ponte Corinthians, aquela célebre decisão de 3 jogos. Primeiro jogo, o jogo que o Palinha fez o gol de cara. A torcida da Ponte ficou no anel de cima, né, num pedaço lá do Morumbi, mas no anel de cima. E ali embaixo, o Morumbi tinha 3 compartimentos, né? Tinha o anel superior, o anel secundário e depois tinha o térreo, né? Sim. O Morumbi era assim. Hoje continua assim. Continua. O Morumbi não mudou. O Morumbi, quem mudou foi o Maracanã. O Morumbi não mudou. E enquanto o Estrela estava lá em cima, naquela época podia entrar rojão no estádio ainda. O pessoal entrava com rojão, estava rojão. O pessoal de baixo do Corinthians começou a atacar rojão lá, né? Rojão que estourava para tudo quanto é lado. E o pessoal se defendia daqui. E a polícia não estava presente. Ali foram aí, uns 10 minutos ali de pânico, né? Porque tem que estar se defendendo. Aí a Conceição lá, ela falou assim, peraí, eu tenho uma ideia. E naquela época também você podia entrar com um copo de cerveja. Sim. Aqueles copão grande de cerveja, de 500 ml, né? Comprava cerveja e ia tomando, né? Hoje que é proibido. Aqui no Brasil, claro, né? E aí ela falou assim, quem que está com cerveja aí? Aquele mundaréu de gente lá, sei lá, né? 200, 300 pessoas, todo mundo levantou. Joga a cerveja fora. Joga. Aí ela falou assim, tem todo mundo aqui corre aqui. Ela organizou uma defesa de guerra, né? Uma tática de guerra. Aí o pessoal desceu lá no parapeito, ali naquela muretinha, vem todo mundo aqui. Ela falou assim, agora todo mundo vai fazer xixi dentro do copo. Né? Mas como? Não, aí os torcedores iam lá e ela passava. Ela ia recolhendo. Maravilhosa. Eu vou falar para você, eu tenho um episódio só para contar isso, mas eu só estou aqui abrindo um parênteses aqui, dando aí um spoiler, né? E ela aí, sei lá, né? 3 torcedores, encheu, separava o copo. Mas isso assim foi uma operação rápida, né? E só ela. E foi e todo mundo fazendo xixi no copo, né? Aí ela organizou, falou assim, bom, vou contar, vou contar até 3, hein? No 3 nós vamos jogar o xixi lá embaixo, né? E vamos despejar lá no torcedor. E a turma lá, só que lá, e xingando os torcedores do Corinthians. Aí encheu um monte de copo de xixi. E o pessoal se escondeu assim atrás do muretinho e ela comandou. Né? 3, 2, 1, tchá!
o pessoal veio aquela enxurrada, aquela chuva de xixi na torcida. Meu Deus. Aí os caras... Também não teve mais rojão. Resolveu, né? E ela dava risada. Ela falava, aí, seus gambá. Ela achava assim que ela falava, né? Ela, o São Paulo era os Bambi, né? O São Paulo era os Bambi, os corintianos. Aí, seu gambá. O Santos, como é que ela chamava? Sardinha. Seu Sardinha! É tudo assim. O Guarani, eu nem vou falar o que todo mundo sabe, né? Como é que ela chamava o Guarani. E assim ia, né? E assim ia. Quando tinha os derby assim, a delegação do Guarani chegava e ela ia também fazer a recepção. Mas sabe por quê? Isso no tempo do Beto Zini, do presidente Beto Zini. Ela ia para receber o Beto. Ela tinha uma adoração pelo Beto. Que doideira, né? É impressionante. E o Beto gostava dela. E ela ia lá e abraçava o Beto, e beijava o Beto. E o Beto também, né, antes do derby. Daí ela xingava. Se você ganhar aqui, eu te mato, aquelas coisas, né? E o Beto levava na esportiva. E eles cultivavam assim, uma amizade, não sei assim, que tipo de comunicação, se eles tinham alguma comunicação. Mas, enfim, nos dias de jogos, eles se encontravam. Né, que ela fazia. Quando ia lá embaixo também, ela fazia... E ele recebia bem ela, não tinha problema nenhum. Aí o Beto, muito astuto, né? Olha, você sabe disso, cara. Como dirigente de futebol, se teve assim de habilidade de receber, de fazer amizade, assim foi o Beto Zini. Ele tinha uma habilidade, incrível, né? Ele era danado no jogo ali, né? Na hora ele era competitivo, fazia das suas mumunhas, tudo. Mas no trato do futebol, longe assim do jogo, era um amor de pessoa. Com certeza. A gente, às vezes, convidava, às vezes para almoçar tal, então ia lá no Guarani, ele recebia de coração aberto e te tratava bem, sabe? Enfim, né? Chegava no final do ano, dificilmente ele deixava passar, ele mandava para nós da imprensa, assim, da rádio. Ele mandava presentes assim, sabe, representativos, cada presente legal, né? E ele tinha um jeito mesmo de cativar, ele cativava. Acho que não tinha quem não gostasse do Beto. Dificilmente. Ele era uma figura muito agradável. Agradável, tinha um poder de persuasão, um poder de relacionamento. Tanto que ele chegou a ser chefe da delegação da seleção brasileira. E tinha boa relação com os outros presidentes, né? Hoje o que a moçada chama de networking, a gente chama de relacionamento, né? E ele sabia fazer isso com maestria. Nossa Senhora, ele era, né, o rei né, desse meio, né, de saber levar, de saber... Na federação, poxa vida, o pessoal adorava. A hora que ele chegava, parava a federação. E às vezes ele ficava o dia inteiro lá e almoçava e coisa, né? Ele pegou muito tempo do Fará também. O Fará também era bugrino, então eles se entendiam bem, faziam os planos deles lá para o Guarani. O fato é o seguinte, o tempo mudou, o tempo passou. Eu acho que a lei do passe, né, que ela vem justamente no final assim, do mandato do Beto, ele estava cansado. E os clubes, muitos do interior, a maioria, quebraram. Eles não souberam lidar com a Lei Pelé. A Lei Pelé que traçou. E o Beto ficou naquele limiar. Ele não trabalhou na Lei Pelé. E ele não sabia também como trabalhar na Lei Pelé. Né? Porque nós tínhamos a Lei do Passe, e na Lei do Passe ele se virava. Você pega as contratações que ele fez na época do Guarani, né? Por exemplo, o Djalmini contratou 2 vezes. Quem que conseguiria hoje contratar um jogador, um time do interior? Não precisa ser do interior, de repente algum da capital. O Djalminha, que já era craque, né? Ele contratou 2 vezes, mas com relacionamento, com criatividade, ele trazia. Em 78, quando o Guarani foi campeão, a Ponte, para ofuscar um pouquinho aquela euforia do Guarani, contratou Oswaldo Brandão, que era um treinador também de renome internacional. E ele, para ofuscar, ele começou a negociar com o Falcão. Ele ia trazer o Falcão naquela época. E o Falcão já
Já estava na Itália já, e ele abriu negociação. Era difícil, mas ele abriu negociação. Ele era muito astuto. O nível de contratação que ele fazia, né? Trouxe Pita, o Washington, né? Aquele que foi do Fluminense. Ele, nossa senhora, era só jogador, né? Sem contar o Amoroso, que era da base, o próprio Luizão, que era da base, mas ele fazia mesmo essas grandes contratações. Seu pai trabalhou com ele, acho que mais de uma vez, se eu não estiver enganado. Foi. A primeira vez, acho que, se eu não me engano, foi em 95. Que ele ficou 3 meses e brigou com o Djalminha e saiu. E aí depois ele voltou. E aí ele, até a imprensa fez um bolo para o meu pai com o rosto dele. Era tipo um papel comestível impresso assim em cima do bolo, porque na época nenhum treinador parava com o Beto. Não parava. E ele ficou mais de um ano. Foi isso. Ele bateu o recorde. Acho que foi a última passagem dele na gestão do Beto. Foi. É isso mesmo. Foi o único treinador que teve tempo longo com o Beto. Exato. Ele adorava demitir um treinador, né? Nossa Senhora. Rápido, né? Ele é rápido. Porque o Beto, assim, ele tinha, eu acho, sabe, Carol, que como dirigente, que astuto que ele era, mas eu acho assim, ele tinha um lado fraco, que era entrar dentro do futebol, dentro do jogo. Ele gostava de dar os pitacos dele. Ele se achava grande entendedor. Ele era mesmo um grande entendedor, mas ele ultrapassava o limite, né? Então, ele não admitia mesmo. O treinador teve um jogo do Guarani, quando o Guarani estava na Série B, aí, na Série A2, né, que o Guarani disputou. O presidente nesse jogo era o Leonel. O Guarani foi jogar no Campo da Ponte contra o Red Bull, que o Red Bull estava mandando os jogos no Campo da Ponte. Aí o jogo vai daqui, o jogo terminou empatado, que foi 2-2. E o Guarani fez uma festa, né? Os jogadores do Guarani empataram com o Red Bull, saíram festejando. Aí eu olhei aquilo lá, falei assim, se fosse o Beto Zini, presidente do Guarani, empatasse com o Red Bull, ele mandava todo mundo embora. Mandava. Ele não admitia assim, né, esse tipo de falha e tal. Então, ele foi muito astuto, ele foi muito habilidoso. Muito bem, como nós estamos aqui, né, descrevendo essa relação da Conceição com o Beto Zini, o que fez o Beto Zini um dia para consagrar mesmo, né, a amizade que ele tinha com a Conceição? Ele chamou a Conceição para almoçar lá no Brinco. Foi uma coisa impensada, né? A única coisa que a Conceição não fez, ela não foi com a camisa da Ponte, né? Seria um desrespeito. Sim. Aliás, nem pelo Beto, não. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, né? Ela tinha também a sua ética, né? E ela foi almoçar lá, chegou lá de manhã. O Beto ficou, assim, boa parte do dia ficou junto com ela, né? E conversava, e ela adorava. Resenhava aquelas coisas todas, né? Até que chegou a hora do almoço, foram lá para o refeitório. O Beto, naquele dia ele mandou, que tem a comida do refeitório. Naquele dia ele mandou fazer uma comida especial para ela, sabe? E ela comeu lá o seu prato preferido, né? Dizem, né? Me conta que era um bife a cavalo, né? Assim, bem abastado, um arroz com aquelas coisas assim refogadas, tal, que ela adorava, e ela não era de beber, Conceição. O Beto também, o Beto bebia vinho, assim, ele gostava de um vinho. E beberam lá, né, o que tinham que beber, ficaram conversando. Blá, blá, blá. Aí terminou o almoço, aí que a história termina. Voltaram lá para o queijo, né, na sala do Beto, lá, foram descansar e continuaram conversando. Aí a Conceição chegou a hora de ir embora, né? Aí a Conceição, na hora de ir embora, levantou e agradeceu muito, tá? Se abraçaram, né? Aquela coisa de amizade, aquela coisa fraterna, né? Que é impensada. Olha como o futebol de antigamente tinha fato, tinha folclore. Hoje o presidente da Ponte não conhece o do Guarani. Né? Hoje está desse jeito. Não é porque eles não se gostam, não, é porque eles não têm interesse. Está ali num cargo, não, né? Não tem, mas está ali cumprindo. Tá. Naquela época, não, os caras se conheciam, se debatiam, almoçavam, enfim, era assim. Aí termina o almoço, tal, né, nesse clima de amizade. Aí a Conceição fala para o Beto, né? Ela fala assim, ô Beto,
Pô, você poderia bem ser presidente da Ponte Preta, né? Assim, falou assim para agradar, né? Para tirar um cara. Aí ele respondeu e falou assim: Ah, Conceição, você sabe que isso é impossível. Mas vamos fazer uma coisa. Eu queria trocar 1.000 torcedores do Guarani por você. Você aceita? Aí ela caiu na risada, né? Que terminou. Genial. Você aceita vir para cá e eu mando 1.000 torcedores. Ele falou para agradar, né? Foi uma coisa legal. Então ficou na história isso, né? Ficou na história esse encontro, essa confraternização. Que eu conto sempre que possível, sabe por quê, Carol? Para mostrar o limite da rivalidade. E a beleza. A beleza, né? Do futebol, né? Porque futebol... essa era a beleza do futebol. Era essa a mágica do futebol. A mágica. Ah, ganhou, perdeu, pô, você fica triste, ganhou, que fica alegre, tá bom. Mas, pô, o futebol fazia os amigos, né? Fazia um Ponte Pretano, um bugrino, torcedor. E pronto. E quando tinha briga, era no tapa, não tinha pau. Mas é que resolvia ali em 5 minutos também, né? E aí né? já acabava e ia que ia. E é engraçado como hoje, né? Tem uma frase que viralizou nas redes, e, enfim, muita gente utiliza, que não é só futebol. E aí a gente vê pequenos gestos de um jogador atendendo uma criança, de um torcedor que tem algum problema de saúde sendo socorrido ou homenageado por jogadores do clube, enfim, coisas pontuais. Mas a gente já não tem essa beleza no entorno do futebol. A gente não aprendeu a cobrar também e a praticar a parte social, né? Exatamente. Quer dizer, você trazer para o convívio, para a sociedade, para a comunidade, você trazer a grandeza deles, jogadores, né? Uhum. Era muito comum antigamente, eles saíam muitos para visita, é isso mesmo, né? Em orfanatos, em hospitais. Era diferente, né? E em Campinas mesmo, os dois times, a gente sabia disso. Os jogadores eram muito amigos. Na época áurea, né? Guarani, sim. 1978, 77, até 1982, por aí, eles eram muito amigos. Os derbys, acho que você já ouviu falar isso. Acabavam os derbys, os dois times iam lá para o Bar do Irata. Sabe? O antigo Bar do Irata. Existe ainda hoje, né? Não é tão... Sim. Naquela época era muito badalado. Aí cada um tinha uma sala, né? O Irata atendia numa sala, mas virava um pouquinho, daqui a pouco se juntava. Aí estavam lá, sabe, falar do jogo um pouquinho, mas era confraternização, depois de derby, olha só como era. Isso era... Hoje é uma loucura a gente pensar sobre isso, né? Hoje, mas era às vezes eles se conhecem porque são, às vezes, jogador do mesmo empresário. Sim, sim. Né? Tem amizade. Ou tudo. Já jogou junto em algum outro time. Exatamente. Mas você não vê porque é o respeito, né? É o respeito. Tanto que essa geração, até hoje, está todo mundo velho já, todo mundo aí. Mas até hoje, eles se encontram muito nos eventos, né? Outro dia mesmo teve um evento aqui em Jaguariúna, o DICA que promoveu, mas aí foi o Amoroso, foi o Careca, foi jogador da Ponte, ex-jogador da Ponte. Quer dizer, então, o espírito deles era... carinho entre eles, né? Exatamente. Existe um carinho. A rivalidade, assim, saudável. De fato, saudável, existe, né? Mas eles sabiam promover um lado fraterno, né? Exato. Um lado... Porque o futebol é isso aí, né? Como você falou, é sobre outras coisas, né? Não é só sobre futebol. Só a bola rolando, né? Então fica registrado aqui esse encontro. Essa crônica que foi publicada semana passada, retrasada, né? E correu muita rede de torcedores do Guarani. E o pessoal me perguntou, mas, João, isso é verdade? Eu falei assim, bom, eu tenho a história contada, né? Claro, né? Claro que né? Se está contada, a história foi acontecida. E o pessoal gostou. Falou, não, que bom, né? Que bom que era assim, né? E são duas figuras, uma de cada lado, extremamente carismáticas, muito folclóricas e que fizeram muito bem para o futebol de Campinas. Muito bem, exatamente. É por isso que esse é um dos objetivos do nosso encontro aqui, né? Com certeza. Do nosso podcast, da nossa crônica, quer dizer, é você trazer essas reminiscências, resgatar, senão ela vai embora. Exato, Ninguém se perde mais com o tempo. se perde.
Tá certo, João. Muito bonita, né? Foi divertida, romântica. mas muito romântica. Exatamente. Romeu e Julieta. Foi. Bom, se você gostou dessa história e quer revê-la ou acompanhar as outras resenhas, é só você entrar no nosso canal do YouTube ou então no site do jornal, diariocampineiro.com.br. E não esquece de compartilhar com os amigos. Até a próxima!